Bom, para usar o DIDS FSM, vocês iniciam o DIDS, não o DIDS DCS, mas sim o DIDS específico para máquina de estados, que é um DIDS distinto. Nesse DIDS, basicamente, vocês vão conseguir simular comportamento de diagramas ASME, e é um software bem simples de usar. Basicamente, o que a gente tem que fazer é criar uma nova máquina, vindo aqui no ícone New FSM, ou vindo direto no menu File New. Nesse caso, vocês vão ter que selecionar qual é o tipo de máquina que vocês querem, se é uma máquina Mura ou uma máquina Mealy, perfeito? E vão ter que colocar todas as entradas, saídas e variáveis de estado que estão sendo pensadas para a máquina. Então, nesse caso aqui, vou colocar aqui uma variável A, só para exemplificar, uma variável Y de saída. Eu vou colocar duas variáveis de estado, uma variável Q1 e uma variável de estado Q0. Vou selecionar aqui um modelo MUR, tá? Lembrando que no modelo MUR a saída vai ter que só ser completamente dependente do estado, tá? Não posso ter saída dependendo do estado e de uma entrada, ok? Clico em New, ou até consigo copiar aqui a imagem aqui da representação do meu circuito, se for necessário, mas clico em New para criar. Isso me apresenta aqui o espaço referente ao diagrama. Basicamente o que vocês têm aqui são os símbolos referentes à diagramação ASP. Então consigo colocar aqui o estado. Vou colocar aqui os 4 estados inicialmente, só para vocês verem que ele vai me mostrar os diferentes valores existentes. 0, 0, 0, 1, 0 e 1, em razão das duas variáveis de estado que foram criadas. E uma coisa importante é que existe aqui um editor de propriedades que vocês conseguem abrir aqui no menu View Properties Toolbox, que permite editar algumas características. Então todo estado ele precisa também de um nome. Então vou, por exemplo, chamar esse estado aqui de SA ou S0, vocês que sabem, mas posso chamar de SA, e indicar que existe um estado presente no reset da máquina. Então vou indicar que o estado SA é o estado que a máquina inicia quando eu faço o reset dela. Vou aqui para o estado 01, no estado S1, 01 vou chamar de estado SB e vou dizer que a saída YL é acionada. No estado S10 vou chamar de SC. E por fim, no estado 1 vou chamar de SD e vou indicar também que a saída é acionada. Consigo colocar aqui os diagramas os blocos de decisão, que é opcional. E em razão aqui do bloco de decisão, eu consigo indicar qual é a variável que é usada para aquela decisão, nesse caso a variável A. E em razão aqui dos valores da variável A, eu consigo fazer um determinado tipo de decisão. Por fim, só falta a gente fazer a interligação aqui das caixas, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou retornar para o A, para o 0. Do 1, quando o A é 1 aqui, eu vou fazer ele transitar para o SC. E no caso aqui do SD, eu vou fazer algo que não depende de nenhuma decisão. Vou fazer ele transitar diretamente para o SA. Então montei aqui a minha máquina. Uma vez que eu tenha montado o diagrama da minha máquina, óbvio, né? Não esqueçam de salvar isso, tá? Vou salvar aqui porque eu vou mostrar para vocês como que a gente pode depois importar isso no DIDS DCS, tá? Mas montei meu diagrama e eu consigo agora fazer uma simulação do comportamento dele. Então vou mostrar para vocês aqui a simulação. Basicamente o que a gente tem é uma visão do diagrama de estados e da máquina funcionando. Eu consigo gerar pulso de clock. Em razão dos pulsos de clock, a máquina fica transitando de acordo com as condições estabelecidas. Então, por exemplo, vou fazer agora o A transitar para 1, vou dar um pulso de clock, ele vai para o SC. Nesse caso, com A igual a 1, ele continuaria em SC, fazendo A igual a 0, ele vai para o SD, e eu tenho todo o fluxo de operação da minha máquina. Lembrando, obviamente, que esse diagrama aqui a gente consegue copiar, consegue gerar a tabela de status, tá?
como é que funciona, as saídas em razão das entradas, tudo isso a gente consegue estar gerando aqui. Uma vez que eu fiz a simulação da minha máquina, eu consigo depois importar essa máquina se necessário dentro do DCS. Então vou fechar a simulação aqui, vou abrir o DCS e lá no DCS, que vai abrir agora em seguida, eu consigo, se eu quero fazer a simulação do comportamento da minha máquina, eu consigo, vindo aqui na opção de menu de Custom Components, eu consigo importar a minha máquina como um circuito, mesmo eu não tendo feito a síntese ainda. Então nesse caso vou importar aqui a máquina que a gente acabou de criar, tá aqui ela, posso dar o nome que eu quiser, né? Máquina 1, por exemplo, e monto o circuito que eu quiser com a minha máquina. Então vou botar aqui uma entrada, sei lá, vou chamar a entrada de A de novo. Vou botar o meu sinal de clock. Vou botar mais uma entrada aqui de reset. E aí eu conseguiria botar outro circuito se eu quisesse, né? Então, por exemplo, aqui só para exemplificar, posso botar aqui o que eu bem entender, né, junto da minha máquina, para simular o comportamento de um circuito completo com ela. Então nesse caso aqui eu vou conseguir, em essência, fazer a simulação da máquina dentro de um circuito maior, o que pode ser extremamente interessante dado o contexto que você esteja utilizando. Perfeito? Então aqui só para a gente colocar uma saída final, né? Saída. Vou ligar aqui e é interessante destacar que agora eu consigo simular a minha máquina. Então posso ficar dando pulsos aqui de clock, né? Perfeito. Então, podemos fazer a simulação aí. Obviamente o que está acontecendo aqui no comportamento da máquina depende de onde a máquina se encontra num certo momento. Perfeito. Nesse caso ela está resetada, né? Por isso que não está acontecendo nada. Mas poderia aqui ficar no zero, por exemplo, ó, fica transitando os valores da máquina conforme o comportamento. Perfeito? Além de fazer a simulação aqui passo a passo, a gente sempre pode também gerar o diagrama temporal, se necessário, fazendo a simulação. Sendo que nesse caso ainda a gente conseguiria ver, como vocês estão vendo aqui, o estado da máquina. Então nesse caso aqui do reset, eu vou começar com reset em 0, vou levar ele a 1 para a máquina funcionar e vou mostrar para vocês o comportamento aqui. Vocês conseguem ver aqui em que estado a máquina está, como vocês estão verificando, e o comportamento do circuito como um todo. Perfeito? Então isso é um recurso bem útil para que vocês consigam aqui executar o segundo trabalho e simular, por exemplo, o funcionamento da sinaleira ou do controlador lá de portão dentro de um circuito maior, tá? Sem ter que sintetizar diretamente. Recomendo que vocês primeiro façam um teste no DIDS FSM. Se vocês acharem que dentro do DIDS FSM está funcionando adequadamente, vocês montam o circuito inteiro sem sintetizar a máquina, só importando que nem eu acabei de mostrar para vocês, e depois aí sim vocês fazem a síntese para conseguir importar isso dentro da FPGA. Ok? É isso.